semana que o SNUC celebra 25 anos, vimos a Câmara aprovar o texto do PL, apelidado de PL da devastação. E para falar sobre esse assunto, sobre um ponto de vista técnico, vamos conversar hoje com o cientista, professor da USP e conselheiros do Ecos Brasil, Paulo Artacho. É super bom sempre falar com vocês. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, professor, você poderia nos explicar por que o PL está sendo apelidado de PL da devastação? O que representa, na sua avaliação, essa aprovação? Olha, é evidente que toda legislação, seja ambiental, seja social, seja econômica, precisa de aprimoramentos de tempos em tempos para dar conta das mudanças na nossa sociedade, que é uma sociedade muito dinâmica, né? Esse é um primeiro ponto. Então, é importante a gente aprimorar os instrumentos que a sociedade tem para lidar com as questões ambientais e climáticas em nosso país. Entretanto, esse PL está sendo propagandeado, né, digamos assim, como sendo um PL que modernize a legislação ambiental. Agora, a pergunta é: moderniza para quem? Né? Da maneira com que ele está estruturado, ele moderniza a legislação favorecendo a implementação de projetos de médio e grande porte de impacto ambiental no Brasil como um todo e em praticamente todos os setores econômicos, incluindo mineração, incluindo abertura de estradas, incluindo o agronegócio e assim por diante. Então, é um retrocesso que não fazíamos ideia de que o Congresso seria possível de fazer tal retrocesso em todos os setores de impacto econômico, e é importante sempre salientar que a Constituição brasileira coloca que é papel do Estado garantir a integridade ambiental e ecológica de todos os nossos biomas, o que este PL efetivamente entra em conflito. Professor, nessa mesma linha que o senhor acabou de mencionar, né, da Constituição e de tudo que ela exige dos governantes em todos os níveis de governo, um dos impactos significativos que esse PL traz na leitura de muita gente é sobre as unidades de conservação. Isso. Excluir as unidades de conservação, né, os seus gestores e os órgãos gestores da análise de impactos ambientais indiretos e, eventualmente, até diretos dentro dessas unidades de conservação, é muito preocupante. São as áreas que a gente sabe que são, né, o nosso repositório da biodiversidade, da sociodiversidade. O que o senhor entende como, do ponto de vista técnico e ecológico, que isso pode trazer de malefícios também para a nossa conservação? Olha, da forma como ele está explicitamente, o texto exclui todas as unidades de conservação federais, estaduais e municipais da avaliação de impactos ambientais indiretos, né? Então, basicamente, ele ignora como funciona um ecossistema, né? Onde um ecossistema sofre impactos indiretos, por exemplo, na redução da precipitação, no desvio de água, por exemplo, que mantém a integridade daquele ecossistema, e basicamente isso é feito, esta análise é feita pelos técnicos do IBAMA toda vez que analisam os impactos em áreas, em empreendimentos próximos às unidades de conservação. Então, este projeto basicamente penaliza pesadamente a preservação das unidades de conservação em todo o país. E essas unidades de conservação são essenciais para manter a integridade de nossos biomas. Isso vale para a Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampa, semiárido, na Mata Atlântica e vai por aí afora. E zona costeira também. Isso. E, professor, quais os possíveis efeitos dessa decisão para os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris e também na COP30, né, que acontecerá em Belém? O Brasil pode perder credibilidade internacional nesse cenário? Veja, parte das consequências deste PL é essencialmente aumentar as emissões de gases de efeito estufa ao prescindir
de análise de emissões de gás de efeito estufa de grandes empreendimentos, por exemplo, empreendimentos agropecuários, né? Então, basicamente, se você não leva em conta a ciência e os aspectos técnicos do impacto do chamado licença por adesão e compromisso, né, que é o autolicenciamento, que agora é um instrumento novo, né, onde um poluidor ou empreendedor pode fazer uma simples autodeclaração de que ele não terá impactos ambientais, de que ele não terá aumento de emissões de gás de efeito estufa, e isto seria suficiente para a implementação destes projetos. Quer dizer, isso não tem nada similar em nenhum outro país do nosso planeta. Quer dizer, o próprio poluidor se autodeclara que ele não polui, que ele não traz riscos, e o empreendimento dele está ambientalmente aprovado com essa autodeclaração. Bom, isso no caso da Amazônia, por exemplo, com a questão da expansão do agronegócio em cima de áreas florestais, sem dúvida nenhuma pode ter um aumento significativo na emissão de gás de efeito estufa para o nosso país, o que vai contrário às nossas obrigações junto ao Acordo de Paris. Professor, aproveitando, né, o senhor falou que isso não existe no mundo, alguém decidir que vai fazer um empreendimento e dizer, eu vou fazer tudo direitinho, gente, confia em mim. O que risco adicional o senhor verifica? Porque os empreendimentos que causaram grandes desastres recentes no Brasil estavam licenciados, e há vários ainda que estão em risco também, a gente sabe, principalmente barragens de mineração, né, de rejeitos de mineração. O que o senhor pode dizer, reforçar ainda, além do que o senhor já disse a respeito disso? Ou seja, esse autolicenciamento, ele de fato vai conseguir ser avaliado, monitorado pelas esferas de governo? O senhor acha isso? Bom, sem dúvida nenhuma, isso adiciona uma carga nos órgãos ambientais que têm a responsabilidade de vigiar a implementação de projetos que tenham grandes impactos ambientais. Entretanto, o que a gente observa ao longo do governo passado é que houve um desmonte completo do Estado, não só a nível federal, mas também a nível estadual e muitos níveis municipais, de todos os órgãos de proteção ao meio ambiente. Isso coloca em risco, e de uma maneira muito significativa, a capacidade da sociedade de vigiar a implementação destes, digamos assim, autolicenciamento ambiental, né? Quer dizer, quem vai vigiar isso? Isso vai trazer implicações judiciais muito importantes, porque isso tem uma tendência a aumentar a questão da judicialização de muitos empreendimentos e realmente em pequenos municípios, onde o poder judiciário é difícil dele se impor sobre grandes proprietários de terra, por exemplo, vai ter um impacto enorme, né? Então, basicamente, isso abre caminhos para a devastação ambiental não vista no Brasil nos últimos 50 anos, e é por isso que é exatamente chamado de PL da devastação. E, bom, professor, também sabemos que há críticas, né, ao modelo atual de licenciamento, principalmente relacionados à lentidão dos processos, mas, na sua opinião, como que o sistema poderia ser aprimorado de forma responsável, sem enfraquecer a legislação ambiental? Bom, em primeiro lugar, através do diálogo. Esse é um ponto importante, né? Faz sentido um Congresso Nacional dominado pela extrema-direita, dominado pelo agronegócio, dominado por indústrias poluidoras, né? Sem consulta aos órgãos competentes, tais como IBAMA, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, CETESB, aqui no caso de São Paulo, promulgar uma lei que basicamente acaba com o licenciamento ambiental em todo o país e em todos os níveis, desde pequenos empreendimentos até empreendimentos gigantes, porque grandes empreendimentos, como, por exemplo, exploração de petróleo no Amazonas,
na foz do Amazonas, agora pode ser aprovado somente pelo que na lei coloca licença ambiental especial. O que é isso? O governo poderia montar uma comissão de políticos que, sem nenhuma decisão, análise técnica ou científica, por exemplo, libera a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Por razões políticas e econômicas, eventualmente, e não protegendo a sociedade brasileira dos potenciais impactos ambientais que isso possa ter. A mesma coisa vale para grandes empreendimentos da mineração. Então, isso abre um leque de riscos para a sociedade que certamente devem ser vetados pelo governo Lula. Professor, o senhor falou agora de sociedade algumas vezes, né? Como é que o cidadão comum vai sentir esse estrago na legislação ambiental? Onde o senhor acha que, inicialmente, as pessoas vão conseguir entender que esse processo é deletério para elas mesmas? Porque a gente sabe que é muito complexo, às vezes, explicar todo o encadeamento desses processos, aonde os estragos chegam, mas, no fim do dia, é no cidadão que eles vão, de fato, bater. O que o senhor acha que vai chamar a atenção das pessoas mais rapidamente e como é que a gente poderia traduzir isso para ter mais apoio para que o veto também aconteça? Olha, uma das questões mais delicadas é a questão do gerenciamento dos nossos recursos hídricos, né? Então, água é crítico para o agronegócio, é crítico para o funcionamento dos ecossistemas e é crítico, por exemplo, nas grandes cidades, onde muitas cidades estão tendo com abastecimento hídrico já em risco, né? Então, por exemplo, esse PL, né, altera profundamente como a gestão da água é feita nas nossas bacias hidrográficas. Então, a população vai poder sentir impactos na disponibilidade hídrica na sua cidade, ou no seu sítio, ou na sua fazenda, né? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é no sentido do aumento, por exemplo, de queimadas pelo aumento do processo de ocupação na Amazônia, prejudicando os níveis de poluição do ar, onde uma parcela muito grande da população brasileira já sente significativamente níveis de poluição do ar que não são saudáveis para a sua saúde, né? Então, são vários aspectos e a própria degradação ambiental em si, que eu concordo com você, que é difícil de você observar isso, porque isto impacta principalmente a médio e longo prazo, na maior parte dos casos. Às vezes em curto prazo, como, por exemplo, em Brumadinho, tá certo? E assim por diante. Mas, em geral, esses impactos, como o aumento da emissão de gás de efeito estufa, você só vai observar a médio e longo prazo. Então, é fundamental para a nossa sociedade deixar de olhar para o lucro imediato, para que nossos empresários deixem de olhar para o lucro imediato, não importa as consequências sociais, econômicas ou ambientais, e comecem a pensar no futuro do Brasil como nação e para todos os brasileiros, não somente para o 1% mais rico, que obviamente vai ser a fração da população mais beneficiada por esse projeto de lei. Então, a gente precisa ter um Congresso que governe para os 99% da população brasileira. Esse é um ponto extremamente importante que tem a ver com a qualidade da nossa democracia e que está sendo fortemente colocado em risco não só por esse PL, mas por outras ações do nosso legislativo. Bom, professor, por fim, né, são muitos pontos, mas para ir concluindo, o que nos resta, assim, que papel a sociedade e a comunidade científica também, né, devem ter agora, a partir daqui, diante desse cenário? O que podemos fazer? Bom, são várias ações possíveis, né? Quer dizer, primeiro é você lembrar nas próximas eleições de tomar cuidado, muito cuidadosamente, em quem você está votando. Esse é um primeiro ponto, porque a qualidade do nosso atual Congresso Nacional
deixa muito a desejar, como vimos facilmente nas últimas ações. Segundo, nós temos que pressionar o governo Lula a vetar principalmente os pontos mais perigosos para a nossa sociedade embutidos nesse PL, ou, se não, vetar o PL inteiro e abrir negociações entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento e o Congresso Nacional para uma lei substitutiva, né? Então, esse seria um segundo caminho. E o terceiro caminho é a judicialização, levar ao STF a discussão se o que está na Constituição deve ser respeitado ou não. O que está na Constituição é de que todo brasileiro e todos os níveis de governo têm a obrigação de garantir um meio ambiente propício para a nossa sociedade e as nossas atividades econômicas, né? Isso está na Constituição. A pergunta é se esse PL vai de encontro a essa aspiração da Constituição brasileira ou não. Então, a judicialização, eu acredito, vai ser inevitável neste caso, como já foi em outros casos. Obrigada, professor Paulo. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar conosco aqui a sua visão clara e fundamentada sobre os riscos que esse PL representa. Obrigada, Cissa, por compartilhar aqui essa entrevista. E o Instituto Ecos Brasil reafirma o seu compromisso com a ciência e com a proteção das nossas florestas e das unidades de conservação. Seguiremos atentas e atuantes. Obrigada, professor. Até a próxima. Eu que agradeço, gente. Abração.